Artigo 11. São vedados o uso de comercialização de ferramentas externas dos provedores de serviço de mensageria privada voltada a disparo de massa de mensagens, ressalvada a utilização de protocolos padronizados para a internet e aplicações de internet. Bom, eu não sei como é que a pessoa poderia passar uma mensagem com protocolos que não sejam padronizados. Isso aí na rede, esses protocolos, se não tiver, não funciona. Mas eu também é outro item que eu não vejo necessidade e não tem que se restringir às tecnologias, senão somente os provedores vão poder ter robôs, né, para mandar mensagens externas. Isso aí alguém pode comercializar, criar uma conta, pagar para a rede social aquela conta, que é uma conta que ele vai usar como robô, e ele ter os provedores de mensagem em massa, ou os robôs de mensagem em massa dele, particular. Isso é um modelo de negócio. Isso aí não tem que mexer nisso. As empresas podem criar um mercado à parte para poder fomentar ou divulgar mensagens. Não quer dizer que todas as mensagens que vão ser enviadas são criminosas, são mensagens de comércio, de propaganda, de qualquer outra coisa, de assuntos científicos, sei lá, qualquer notícia aí que não necessariamente seja fake news. A gente não pode limitar os usuários ou a limitar a tecnologia porque acha que alguém pode usar aquilo para fins criminosos, né? Eu sou contra esse item também, espero que isso aí vetem esse tipo de serviço, tá? Ele bota aqui, exceto por padrões padronizados, interações, porque se não for no padrão, porque seja possível, que não for, qual a diferença que faz? Né? Desde que seja autenticado e saiba quem é a origem. Se sabe quem é a origem, né? Qual é o problema de comercializar isso aí? Isso é negócio, pô. Não tem que estar interferindo na vida das empresas, não. E tem que criar, regulamentar, para que como é que chama? Não seja uma ferramenta de crime. Mas se você já está regulamentando, está tudo certinho, você está identificando quem são as pessoas, por que não? É para ganhar dinheiro, é para circular, é para movimentar mesmo. Artigo 12. Né? Os provedores de aplicação de internet submetidos a esta lei devem garantir o direito de acesso. Isso aqui também é uma coisa interessante. Os provedores têm que garantir o direito de acesso à informação, a liberdade de expressão dos seus usuários nos processos de elaboração e aplicações dos termos de uso, disponibilizando mecanismos de recurso e devido processo. Repare, a lei é justamente o inverso do que estão falando aí. A lei garante que o usuário tenha o direito de ter sua liberdade de expressão. Está aqui escrito. Né? Agora, a empresa ela pode retirar informações da rede desde que notifique. Então, aqui digo, olha, em caso de denúncia ou medida aplicada em função dos termos de uso da aplicação ou da presente lei, que recai sobre conteúdos de conta e operação, o usuário deve ser notificado. Aqui está subentendido, que eu acho que tem que melhorar esse texto, que a empresa pode retirar o conteúdo do ar. Mas nesse caso aqui, nesse inciso 1 aqui, a empresa não pode retirar. O conteúdo aí, a ideia é que se tiver uma denúncia, alguma coisa, ele vai notificar ao usuário que aquele conteúdo que ele publicou recebeu uma denúncia e é passível de uma medida de retirada, e o usuário vai ter um direito de defesa, ele vai poder se defender e negociar com a empresa. Olha, não, isso aqui está verdade por causa disso, disso, disso. E a operadora entender que está legal, continua. Caso, aí está aqui, ó, os provedores dispensarão a notificação, isso aqui eu acho que tem que ser, dispensarão de notificação prévia, mas eu acho que tem que notificar, caso se tipifique essas mensagens na seguinte condição: em dano imediato de difícil reparação. Isso para mim é um pouco subjetivo, mas conversei com o advogado, tem uns casos que é pertinente. Segurança de informação do usuário, por exemplo, o cara divulgou a senha do amigo, ou a senha de um servidor, ou a senha de várias contas, aí o cara vai aqui e bloqueia na hora. Diz, olha, eu estou bloqueando porque você está divulgando senha de terceiros. Você não pode fazer isso. Violação do direito da criança, adolescente, crimes tipificados, a lei racial, né? Grave comprometimento da usabilidade, integridade ou estabilidade da aplicação. Então, nessas condições aí, a empresa é dispensada de notificação para retirar a mensagem do ar. Então, acho que ainda só pediria, eu penso que todas têm que ser notificadas. A palavra que deve ter aí devia ser
dispensa de notificação prévia. Bom, ele tira e notifica. Diz, olha, eu tirei sua informação porque se enquadrou nisso aí. Aqui o inciso 3, deve ser garantido pelo provedor o direito do usuário de recorrer à indisponibilização do conteúdo de suas contas. Certo? Então, repare que aqui não tem restrição de liberdade de expressão. O que tem aqui, na verdade, é criando regras para que a empresa não possa retirar o conteúdo livremente. Eu botei, ela não tem o direito de chegar lá e tirar sem me justificar, não. Então eu vou entrar na justiça e ela vai ter que me reparar. Certo? Aqui ela fala de prazos, etc., que tem algumas coisas aí que não vão ser corrigidas, mas aqui tem, olha, a decisão do procedimento de moderação deverá assegurar ao ofendido o direito, ele retirou a minha mensagem que eu coloquei lá, o direito de resposta na mesma medida e alcance do conteúdo considerado inadequado. Então, se alguém me denunciou, diz, olha, fulano é ladrão, por exemplo, ou ele fez uma besteira aí qualquer, e eu me senti lesado, eu vou exigir que a minha defesa alcance as mesmas pessoas para o qual a mensagem que me denegriu chegou. Entendeu? Isso é bom? Com certeza é bom. Bom, pessoal, já está se alongando muito no vídeo aqui, eu vou passar os pontos mais rápido. Olha, os provedores de redes sociais devem produzir relatórios trimestrais. Aqui ele está colocando que as empresas têm que apresentar relatórios sobre todas as medidas de moderação, sobre todas as contas que foram retiradas, sobre as contas que não são autênticas, a quantidade de fonte não autêntica. Então ele tem que apresentar um relatório enorme, a cada 3 meses, sobre tudo o que aconteceu nesse sentido, de retirada e colocada de conteúdo das redes sociais. Então isso é bom porque torna transparente o que está acontecendo na rede, certo? Impulsionamento e publicidade. Aí vem aí, os provedores de redes sociais devem identificar todos os conteúdos impulsionados publicitários. Então, quando você for receber uma mensagem, você como usuário, você vai poder saber que aquela conta foi impulsionada ou foi de um anúncio publicado pago, certo? Os provedores de redes sociais que fornecem impulsionamento e propaganda eleitoral. Aí tem um artigo só que fala sobre eleição, mas aqui tem uma coisa que eu acho que tem que ter mesmo, né? Olha, então, o provedor de redes sociais que fornece impulsionamento e propaganda eleitoral ou de conteúdo mencionado candidato, coligação ao partido, deve disponibilizar ao público todo conjunto de anúncios para efeito de checagem da Justiça Eleitoral. Claro, se você está fazendo propaganda política e você está com dinheiro, você tem que comprovar, primeiro, quando você declarou que você tinha o direito de fazer isso e qual foi a abrangência. A empresa tem que dizer, olha, a empresa me pagou X. E o impulsionamento que ele colocou foi para poder até você, a Justiça Eleitoral, ver se está batendo com o que o cara declarou lá. Será possível. Então tem aqui, ó, o valor gasto, identificação, tempo de vinculação. Então tem uma série de coisas assim. O provedor de redes sociais disponibiliza um mecanismo de fornecer aos usuários informações do histórico. Esse aqui eu não vejo necessidade. É o seguinte, é como eu como usuário comum, que recebi uma conta gratuita, e essa conta gratuita foi me dada dizendo que eu vou receber publicidade. Ele está dizendo aqui que o usuário pode ter o direito de saber aos últimos 6 meses o que é que foi impulsionado, o que é que não foi. Bom, para que eu não entendi isso aí? Isso aí tem um custo operacional muito grande, né, de armazenamento de informações. Eu não sei qual foi o propósito que colocaram isso, eu não tive a oportunidade de perguntar isso aí ainda, mas acho desnecessário, né? Eu acho importante que você saiba na hora que você lê que aquilo é um conteúdo impulsionado, ou que foi uma propaganda, até aí tudo bem. Mas ele tem que guardar um histórico para poder eu ver isso aí, para mim não vejo necessidade. Agora, para que a justiça saiba quais foram os conteúdos que foram impulsionados e quem originou, tudo bem. Bom, tem uns outros itens aqui que não são relevantes, não trata nada de coisa, depois vocês podem ver com calma. Atuação do poder público, aqui é uma coisa importantíssima. Aquelas contas que são compradas pelo governo, que o governo usa como ente público, por exemplo, os detentores de mandatos eletivos, ocupantes de cargos do Poder Executivo, ministro de Estado, secretário, essas contas
tem que ser completamente abertas o conteúdo dela e sem restrição por parte do usuário, no caso do parte de quem está manipulando. Então, olha, essa é interessante, do presidente e vice-presidente, do Conselho do Tribunal, de Contas do Estado, as contas que trata desse caput não podem restringir o acesso de outras contas às suas publicações. Então, por exemplo, o presidente da República ou do Conselho do Tribunal não pode simplesmente bloquear ninguém que esteja vendo o seu conteúdo, que esteja opinando no seu conteúdo. Por quê? Porque ali é uma conta institucional, não é uma conta do presidente, não é uma conta do conselheiro, né? Caso ele queira ter uma conta que não é a do cargo, ele pode ter uma conta normal e ali ele pode fazer o que ele quiser. Mas na conta oficial do governo, não. Caso os órgãos públicos que fizer impulsionamento, né, ela vai ter que ter, o conteúdo da internet vai ter que ter lá descrito qual é o valor, os dados da empresa contratada, conteúdo da campanha, o mecanismo, isso aqui para manter uma transparência da propaganda que os governos estão fazendo. Então a prefeitura vai contratar aqui alguém, ele vai ter que dizer qual foi o número do contrato, quem foi o contrato, a companhia, o valor do contrato, etc, etc, etc. Né? As empresas vão ter que fornecer isso. Lembre que aí é a operadora, que é o WhatsApp, o Facebook. São informações para investigação, inclusive porque aqui são contas públicas, gastam com dinheiro público. Tá? Bom, aí tem mais algumas outras artigos aí que não. A administração pública deverá coibir a destinação de publicidade para sítios eletrônicos e contas de redes sociais que promova atos de incidência de violência. Então eu não posso pedir para que impulsione para um site racista. Isso até chega a ser natural isso aí. É bom que tenha na lei para evitar que o cara fique direcionando a propaganda do governo para aqueles grupinhos que eles entendem que são do que ele concorda, grupo religioso de um determinado tipo, e etc., ou que só para negro, só para. A administração pública não pode fazer isso. Né? Bom, deixa eu ver aqui, o Poder Público, o Ministério Público Judiciário desenvolver ações direcionadas para responder aos danos coletivos resultantes de condutas que se trata essa lei, incluindo criação de área especializada. Está colocando aqui que o Ministério Público, os órgãos de fiscalização criem um setor, um segmento dentro da sua estrutura para poder fazer esse tipo de investigação. Bom, e tem outras coisinhas mais aqui que não, nenhuma delas eu encontrei relacionada. Olha, é vedado, isso aqui é interessante, olha, é vedado perseguir de qualquer forma, prejudicar o servidor público em função de conteúdo por ele compartilhado em caráter privado. Quer dizer, eu sou funcionário público e eu faço uma crítica ao poder público do qual eu sou funcionário, é proibido uma perseguição porque eu fiz essa crítica. Certo? Estou na minha conta privada, eu posso questionar o governo. Então é proibido que se faça uma perseguição política para um servidor que faça alguma crítica ao governo pela sua rede social. Isso é muito interessante. E aqui, pessoal, no final se cria um conselho. Esse conselho eu tenho algumas ressalvas, mas eu já vi que tem algumas considerações aqui. Esse conselho eu só achei que ficou um conselho, um conselho criado para... Olha aqui, 60 publicação, o Congresso Nacional estruturará em 60 dias a publicação dessa lei, o ato próprio, conselho que terá como atribuição a realização de estudos, pareceres e recomendações de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. É um conselho que vai estar administrando como é que funciona essas questões, até a atualização da própria lei, né, sobre os códigos de conduta, elaborar código de conduta de redes sociais, mensageria privada, etc. Isso aqui é meio nebuloso para mim, tem que ter um certo cuidado. O conteúdo dessa lei, por exemplo, os conselheiros, eu não vejo por que isso aqui parece que vai ser retirado. Não tem por que um representante do Senado Federal. Isso aí é um conteúdo técnico, então você teria que ter órgãos técnicos. Eu acharia até que ficou faltando, no meu entender, que colocasse, por exemplo, um representante
do Ministério de Ciências e Tecnologia, faltou para aí um do MEC. Não vejo necessidade porque a Polícia Federal e as polícias civis têm que ter representante nisso aqui, porque aqui não é um comitê de investigação, isso é um comitê tecnológico, é um comitê que vai tratar das redes sociais. Caso tenha algum crime identificado ali, isso aí é para estar normatizando, não para estar investigando. A lei não é, a lei tem que ser uma lei para regulamentar o serviço e não ser uma lei investigativa. Então não vejo necessidade, por exemplo, de Polícia Federal, não vejo necessidade de Polícia Civil, num comitê que para estar decidindo o que é transparência, o que não é transparência, ou quais são as regulamentações, o código de ética, etc. Eu confesso a vocês, eu não sou especialista nessa área, mas eu acho que tem que ser mais um conteúdo técnico, tanto das empresas quanto do governo, né? E órgãos técnicos que tratem sobre tecnologia, principalmente, né? Também coloca aqui as despesas, está botando que as despesas relacionadas tem que estar no orçamento para manter esse conselho no Senado Federal. Acho que não deveria ser no Senado Federal, né? Já que vai ter o conselho com a despesa cheia do Executivo, né? Para não estar vinculado a um órgão do Legislativo. Não vejo, pessoalmente, eu não vejo sentido, né? E também dá aos provedores o direito, né? O direito dos provedores de redes sociais e serviços de mensageria privada poderão criar uma instituição de autorregulação voltada à transparência e responsabilidade do uso da internet com as seguintes atribuições. Aí vem aqui assegurar a independência. Então seria o conselho, vamos dizer, entre aspas, das empresas, né? Porque o conselho do Estado, que está ali definido para definir o que é transparência, vai estar sendo montado inclusive com representante das empresas. Mas aqui dá para que as empresas também façam uma autorregulação delas mesmas, né? Então isso aqui é interessante, eu não tenho nada contra, tá? E por último aqui, para a gente concluir, já vamos aí a 40 minutos de análise, e não dá para fazer tudo também, porque o tempo fica muito curto, essa lei ainda vai ser alterada, depois a gente pode até fazer outra sobre o final, como ficou, né? E os provedores, aqui são as sanções, não está claro aqui para mim quem é que vai aplicar essa sanção, né? Mas está aqui dizendo mais ou menos, eu acho que isso deve ser consertado agora na mudança. E aqui o artigo 32, que é aquilo que eu falei, que os provedores de redes sociais e serviços de mensageria privada deverão ter sede e nomear representantes legais no Brasil, até para representar as empresas, e ter sites aqui nacional, em português, etc. Então, isso aqui é importante, porque você, quando for processar a empresa, ela vai ter o endereço aqui local para que você possa ter acesso a essa empresa e ela seja submetida às leis brasileiras. Bom, pessoal, de alguma forma era isso que eu queria abordar com vocês. Escreva aqui no meu grupo. Ficou um texto um pouco longo, mas é bom que quem tiver interesse, quem teve interesse de ver o conteúdo da lei, até para desmistificar essa questão, vocês podem ver que eu não vi aí nenhum tipo de restrição de conteúdo, não é? Tem aí algumas coisas ainda vão ser alteradas, então vamos aguardar que seja finalizada a lei, para que a gente possa fazer um juízo de valor, para saber se tem realmente alguma restrição, se vai ser colocada aí. Por enquanto, não vi nada que ainda esteja em andamento que denigre a imagem de ninguém que esteja trabalhando nisso aí, né, para desenvolver essa lei. Então, estão fazendo aproveitamento político. Vamos aguardar para a gente fazer o julgamento depois, tá? Obrigado pela atenção, tá aí, eu prometi que ia fazer isso aí, tá feito. Tá. Muito obrigado, um abraço a vocês. Não esqueçam de me seguir, indicar para outras pessoas.